Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui mais um tutorial e análise, desta vez do Monastério, um jogo que andava aqui para ser experimentado há algum tempo, um jogo relativamente recente e que tem aqui umas estéticas que lembra a jogo antigo, que não seja muito antigo, mas desta escola alemã. Mas vamos ver como é que se joga e depois voltamos aqui para falar sobre isso. Então vamos começar aqui a montar o Monastério. Cada jogador recebe um painel destes onde vai colocar cada um dos seus monges nestas áreas que estão aqui assinaladas. Depois existe aqui esta carta para nos dar um guia dos bónus que recebemos quando colocamos nas várias oficinas, mas aqui dos pontadores finais que eu depois explicarei no final. Cada jogador vai colocar aqui a sua carroça, sendo que o jogo aqui está configurado para 3 jogadores, portanto eu vou adicionar aqui mais 2 cores. Todos começam aqui. Vai ter 3 rondas e em cada ronda, cada jogador vai ser primeiro pelo menos uma vez. Ou seja, no total para 3 jogadores, no fundo teremos 9 rondas de dados. Cada jogador vai receber, tem 3 dados da sua cor, mas só vai receber um, e depois a quantidade de dados neutros é ajustado consoante o número de jogadores. Por exemplo, para 3 jogadores, um jogador recebe o seu dado de cor e 3 dados cada. O que ia dar, por exemplo, 3 dados a cada, o que daria, por exemplo, 9 dados em jogo. Se vocês estivessem, por exemplo, a jogar a 2 jogadores, eram 5 dados para cada um, havia mais um dado neutro. Portanto, isto vai ser a configuração. Portanto, estes são os dados deste jogador, o resto fica aqui reservado. Estas bolachazinhas, uma vai aqui para cima para marcar os pontos de vitória e as restantes são para assinalar nos contratos à medida que eles vão sendo feitos. Existem 2 contratos de A, de B e de C. Basicamente existe aqui um conjunto de... Estão aqui as letras, estão a ver, depois do outro lado. Aquilo que está ali vai dando variabilidade ao jogo, portanto isto é aleatório, é determinado aleatoriamente aquilo que vai estar disponível em jogo. Depois cada jogador, depois temos que colocar aqui uma peça de vitral, 2 peças de vitral por cada jogador em cada um dos mosteiros. O que quer dizer que, neste caso, estamos a jogar a 3 jogadores, portanto existem 6 peças de vitral correspondentes a cada tipo de mosteiro. Tipo vermelhas, aqui no mosteiro vermelho. Isto é a área de cada mosteiro. E basicamente cada um vai ter configurações diferentes. O número de espaços, por exemplo, nas igrejas vão ser sempre iguais, mas os números de espaços, por exemplo, nos claustros e os tipos de oficinas são diferentes de mosteiro para mosteiro. Basicamente o jogo configura-se assim. Cada jogador vai receber também aqui um quadro de influência, representa influências de quadro, um rosário e 2 sopas. Todos começam com isto. E os seus dados, e basicamente estamos prontos para começar. Determina-se aleatoriamente o primeiro jogador, penso que até foi a última pessoa a ter estado no mosteiro, e depois basicamente isso acaba por ser um pouco indiferente, porque todos vão jogar o mesmo número de vezes em primeiro. Qual é que é a lógica deste jogo? Basicamente é um jogo de draft de dados. E basicamente o que nós queremos também é também um jogo de controle de áreas, ou seja, as áreas a controlar são os próprios mosteiros, em que nós vamos colocando os nossos monges nos mosteiros, e isso vai-nos libertar ações e atividades. E o acesso aos mosteiros é determinado aqui por estas carroças que vão avançando e depois, se vocês repararem, há ligações a cada um deles. E é isso que vai determinar os acessos. Como é que começa? Isto começa sempre da mesma maneira. Primeiro vamos ter a fase de lançamento de dados e atribuição de dados para podermos fazer as nossas ações. Se repararem, os dados estão aqui todos numerados, de 1 a 6, que depois corresponde também à nossa área de jogo. Vamos lançar os dados, vamos imaginar que eu sou o primeiro jogador, lancei, e então vou escolher todos os dados de um tipo e alocá-los, por exemplo 2, independentemente de ser o meu dado ou os neutros. 2, e relanço, e estes dados ficam aqui de lado. Agora o jogador verde vai fazer o mesmo, vai lançar e vai escolher um tipo de dados para alocar a um sítio. Por exemplo, vai pôr o 6 aqui e vai relançar estes dados e ficam em reserva. Depois o jogador azul vai fazer a mesma coisa, ia colocar, por exemplo, estes 2 6 ali, e ia relançar estes. E agora era a minha vez novamente, tinha estes 2. Tinham calhar 2 5, eu não gostei deste lançamento, eu posso gastar, isto só tenho uma vez por ronda dentro das tais 9 que vamos jogar, posso relançar novamente. E então sim, por exemplo, queria pôr aqui um 4 e este relanço e fica reservado, e depois os jogadores vão andando até se esgotarem os dados. Depois vamos imaginar que isto ficava depois assim, eu vou pôr aqui de modo aleatório. Portanto, que isto depois da próxima vez que formos fazer draft, isto estará novamente disponível. E agora
podemos passar para a fase de draft dos ditos dados. Isto são os dados que estão disponíveis para todos, que correspondem às ações que podemos fazer. Novamente, por ordem de jogo, um jogador vai escolher dados para jogar. Imaginemos que eu era o primeiro e existem aqui algumas regras. Estes de 1 a 5, nós podemos ir buscar até ao máximo de 3 dados de uma só vez e usar os 3 dados. O 6, só podemos ir buscar um dado de cada vez. Porquê? Porque o 6 é o dado joker. Não corresponde a nenhuma destas localizações. Portanto, este 6 pode-se representar e substituir qualquer uma das outras. Então vamos correr então as várias ações disponíveis. Ação 1. A ação 1 consiste em colocar um monge numa qualquer das possíveis áreas. E as possíveis áreas estão aqui representadas. E todos os mosteiros têm estas áreas. Vamos ver aqui este mosteiro vermelho, porque é o que está mais perto. Aqui, está ali representado, são as oficinas. Aqui são também as oficinas, mas se repararem, estas oficinas são desta linha. E estas desta linha. Quer dizer que o monge que eu for colocar, se eu quisesse colocar, por exemplo, este, teria de pagar 2 recursos, mais o prestígio, que é a representação, mas aqui já seriam 3, porque estas ações são melhores que estas. Estão a ver? Mas ambas são para as oficinas. Oficinas que são as cantinas, aqui as oficinas de produção de bens e as bibliotecas. Elas estão representadas com os ícones que correspondem aos custos, aos recursos que vocês têm que gastar para ir para lá. Sopas para as cantinas, martelos aqui para as oficinas de produção de bens e livros para a biblioteca. Portanto, é basicamente esse. Por isso é que tem aqui estes 3 ícones, porque depende do sítio para onde vocês colocarem. Depois aqui é para enviar para a capela. Para a capela só gasta diretamente aqui os quadros. E o primeiro que vocês enviam para uma capela gasta 1, o segundo 2 para todas, o terceiro 3 e a partir daí custa sempre 3 enviar um monge para uma capela. A capela são estas áreas que estão aqui. Portanto, isto é a capela deste mosteiro que tem aqueles espaços livres para se poderem colocar. Estão ali 6. Se jogassem, por exemplo, a 4, podiam ir aqui até ao outro, aos 8. Esta é a regra para poder colocar, porque nós podemos colocar em qualquer um dos mosteiros. No entanto, temos de cumprir esta regra, que é a regra da adjacência. Ou seja, eu só posso colocar num sítio que esteja acessível à minha carroça ou num sítio onde eu já tenha um monge numa das capelas. Portanto, isto também vai avançando, portanto, isto vai fazendo parte da estratégia de colocação dos próprios monges. E basicamente estão aqui imensas ações. E qual é que é o nosso interesse também em colocar monges? Se eu, por exemplo, não há nenhum, que é a ação que permite colocar monges, mas eu podia gastar um 6, se fosse a minha vez de jogar, eu gastava um 6 como se fosse um 1, e então podia, por exemplo, libertar este, ou um qualquer, por exemplo, ia libertar este. Por exemplo, ia libertar deste, ficar aqui muitos 2, podia-me interessar. Pegava aqui no meu monge, pagava um quadro e 2 sopas, porque tinha que vir para esta secção. Esta se calhar era mais interessante, mas eu não tinha 3 sopas. Pagava e ia escolher este ou este, porque ambos estão disponíveis ao meu acesso, para colocar o monge. Ia colocar aqui na cantina. Como coloquei na cantina, está ali o símbolo, vou ganhar um martelo e vou ganhar um ponto de vitória. O que é que isto quer dizer? Que a partir de agora, por exemplo, quando eu for buscar dados de 2, eu, para além de ter esta ação disponível, tenho esta também. Portanto, eu com um 2 posso ir buscar uma sopa ou um novo rosário. Por exemplo, numa próxima jogada, eu podia buscar estes 3 dados se eles ainda estivessem disponíveis, sendo que o dado da nossa cor nunca ninguém o pode ir buscar. E quando nós vamos buscar um conjunto de dados, por exemplo aqui, eu tenho que levar sempre o meu como primeira opção. Não posso deixar o meu e levar estes, porque eu posso buscar até 3 dados, mas não tenho que levar sempre 3. Podia levar 2, mas isto não seria uma jogada válida, porque se eu quisesse 2 tinha que levar sempre o meu primeiro. Então, se numa próxima jogada, se isto ainda estivesse disponível, eu podia buscar estes 3 dados e escolhia o que é que queria aqui. Podia levar, por exemplo, 2 sopas, ou 3 sopas até, mas podia levar 2 sopas e agora um rosário também, porque tinha uma nova possibilidade para usar o meu monge. E isto vai ser verdade para todas as ações. Daí ser muito importante libertar estas. Todas elas dão habilidades especiais. Por exemplo, aqui são movimentos na carroça para a frente, para aquele lado. Aqui é, por exemplo, é colocar monges sem pagar um quadro. Aqui é diretamente ganhar um martelo. Aqui é 2 recursos de uma só vez. E depois tem o vezes 1, quer dizer que só pode ser feita uma vez com um conjunto de dados.
Por exemplo, se eu buscasse 3 dados, não podia ir buscar 3 vezes. Isto tinha de ser, por exemplo, 2 vezes esta e 1 vez aquela. Por exemplo, aqui 2 movimentos de uma só vez na carroça. Aqui evoluções, podíamos evoluir da sopa para o martelo, do martelo para... Aqui ganhar diretamente 3 pontos. Tudo isto é muito bom, especialmente quando usamos depois quantidades, vários dados ao mesmo tempo. Portanto, todos os jogadores vão fazer isto, vão colocar monges, etc. e tal. Estes aqui são diferentes. Quando nós colocamos na capela, como eu já disse também, aqui eu teria que ter, por exemplo, quadros. Como era o meu primeiro, eu gastava apenas 1. Teria de ser um dado de 1, porque é o dado... Neste caso teria de ser um 6, porque não havia nenhum. Ia buscar mais um 6 para colocar o monge. E eu, por exemplo, colocava daqui. Colocava nesta. Tinha escolhido aquela, mas podia ter escolhido aquela também. E tinha libertado aqui uma nova área. O que é que esta área tem de interessante? E todas elas são assim. Quer dizer que, de uma próxima vez, se eu escolher um 1, eu posso ir buscar um vitral a um sítio onde eu tenha um monge na capela. Quer dizer que numa próxima jogada, se o 6 ainda estivesse livre e eu transformasse num 1, este 1... podia ser para ir buscar diretamente isto. E isto é útil para quê? Porque nos permite tapar aqui este quadro. Este quadro tem de começar sempre da esquerda para a direita e podemos, por exemplo, se eu colocasse aqui, podia avançar 2 com a minha carroça. E sendo que, porque eu quando coloco aqui, posso escolher este ou aquele benefício, um dos dois. Eu escolheria este, mas quando fizesse linhas e colunas no final do jogo, ia ganhar também estes pontos de vitória. O que é que isto teve interessante também? À medida que isto vai progredindo, nós vamos ganhando estes bónus. Este aqui é equivalente a um 6, o que significa que eu teria uma habilidade bónus em qualquer, podia fazer qualquer uma destas ou das que estão livres, como se fosse um dado 6, que é um dado qualquer. Estes aqui ganhamos diretamente os recursos, sendo que aqui é ganhar um recurso ao fazer uma evolução, aqui é ganhar um vitral de qualquer das localizações. Isto é importante porquê? Porque os vitrais, nunca podemos colocar vitrais iguais adjacentes, ortogonalmente adjacentes. O que quer dizer que eu não podia colocar um vermelho aqui nem aqui. Eu tenho que construir assim, portanto isto, colocar ou ter acesso a outros tipos de vitrais é muito importante. Basicamente isto pode ir avançando e depois tem uma vantagem. Quando chegar aqui ao fim, tem aqui este símbolo, é quando eu posso escolher, ou posso ganhar 5 pontos, ou posso escolher libertar mais um dado meu. Eu tenho até 3 dados vermelhos. Se eu conseguisse libertar aquilo, lançava o dado e de imediatamente adicionava aqui e ele estaria disponível a partir de agora até ao final do jogo. Falta explicar também aqui em baixo. Aqui é uma ação também diferente, é a ação nos claustros. Nos claustros, nós, para além das restrições normais de acesso, só podemos colocar monges, por exemplo, em locais em que seja possível sair de uma oficina, qualquer uma delas. Portanto, eu como só tinha ali, eu só podia colocar aqui ou ali, de onde saem as portas, estão a ver? Portanto, eu colocava ali, custava-me um rosário, o primeiro, e depois também ia crescendo consoante a quantidade que eu ia ter em jogo. Colocar na capela e colocar nos claustros não dá diretamente bens como está aqui, mas é um pontuador importante para o final do jogo. Quando se coloca um monge desta parte, a ação em cima vai evoluir, é isto que significa isto. E passa a ser a mesma ação, mas tem aqui um ponto de vitória. Todas têm isto, portanto todas podem ser ativadas desta maneira, o que quer dizer, quando eu for buscar 2, sempre que eu uso um dado 2 para qualquer uma destas ações, eu ganho um ponto, o que é uma coisa muito boa para montarmos aqui o nosso motor de produção de pontos. Basicamente os jogadores vão fazendo isto à vez, vão ocupando os espaços. As interações basicamente consistem em ir buscar os dados, primeiro naquela fase de lançamento de dados de ver qual é que está disponível, mas depois nos dados que vão estando disponíveis para nós irmos jogando. Também há interação nos espaços ocupados, porque quando estão ocupados já ninguém lá pode colocar, e também os vitrais que se vão esgotando à medida que os jogadores os vão retirando. As interações durante o jogo são essas. De referir que a ronda acaba quando não existirem mais dados, sendo que pode não acabar igual para todos os jogadores ao mesmo tempo, pode não ser direto, e os jogadores podem não usar a mesma quantidade de dados, porque, como vimos, um jogador pode usar um dado ou pode usar até 3, e se para o final ficarem os dados só das cores dos adversários, nós não podemos ir jogar esses dados. Por exemplo, se no final tivesse, imaginem isto, sendo eu o jogador vermelho, eu já não jogaria mais, e o jogador azul teria que ir buscar este, e o jogador verde teria que ir buscar este. Portanto, não nos podemos esquecer que temos sempre aqueles objetivos, e aqueles objetivos, eu até vou buscar aqui um qualquer para mostrar mais perto, tem aqui uma parte particular. Se repararem, o jogo tem as 3 fases, e a pontuação de cumprir este objetivo difere consoante a fase. Se fizermos logo na primeira fase, dá 14 pontos, neste caso depois na segunda dava 10, 7. Portanto, isto é sempre decrescente.
Quanto mais cedo conseguimos fazer, melhor. E quando fizermos, basta colocarmos aqui a bolacha para sabermos que cumprimos e todos podem cumprir na mesma altura. Não há esse problema, mas dificilmente todos farão tudo ao mesmo tempo. E o requisito, basicamente, é o que está aqui em baixo. É preciso ter um monge nas oficinas vermelhas, um monge nas oficinas daquele mosteiro e um monge na capela daquele mosteiro. Basicamente isto depois pode ter alguma dificuldade em ler, porque são muitas coisas e algumas terão caminhos ótimos. Estes aqui são mais simples, porque são, para já, podem ser cumpridos em qualquer altura, dão sempre os mesmos pontos, e são mais globais, por exemplo, 6 monges em claustros em todo lado, e ter os 3 dados desbloqueados aqui nesta ação, ou seja, chegar 3 vezes ao fim, porque quando a carroça está aqui, e se tivermos mais avanços, ela começa depois aqui novamente, e faz sempre este percurso. Então os jogadores vão fazendo isto e eu vou colocar aqui, então, algumas peças em jogo, vamos para simular que tinha havido aqui avanços nos mosteiros, para depois fazermos o cálculo da pontuação final. Vamos imaginar que tinha ficado esta configuração. Há aqui um bónus que eu ainda não referi, que é quando alguma destas linhas estiver vazia, estes que estão aqui saem imediatamente e nós podemos colocar sem custos num qualquer sítio válido à nossa escolha. Vamos imaginar esta pontuação. Depois, como é que é a pontuação final? Basicamente, somamos aqueles pontos que vamos obter nos contratos, somamos aqueles que vamos acumulando ao longo do jogo, e podem ser muitos. Isso pode ser, depende da estratégia que nós montarmos aqui com os multiplicadores, com estes pontos bónus e com pontos que vamos apanhando pelo caminho. Também os pontos aqui desta matriz, que pode dar também muitos pontos. E depois temos aqui a pontuação final também representada nesta carta. Vamos ver cada mosteiro. Quem tiver a maioria ganha 5 pontos. Por exemplo, aqui o jogador azul tinha 4, o jogador vermelho só tinha 3, portanto o jogador azul ia ganhar 5 pontos. Íamos ver para cada um 5 pontos, depois para cada mosteiro íamos ver, e esta é a parte mais estranha, que é a quantidade de monges na capela vezes as que estão no claustro, vezes 2. Portanto, neste caso, o jogador azul teria 2 vezes 1 vezes 2, portanto 4 pontos, enquanto o jogador vermelho teria 1 vezes 1 vezes 2, 2 pontos. Depois vamos ver se os jogadores têm presença em todos os mosteiros. Se conseguirem ter presença em todos os mosteiros, têm 15 pontos. Depois os martelos que sobram, os livros que sobram também contam pontos diretamente. E os outros recursos, basicamente é meio ponto cada um. E basicamente essa é a pontuação final que se obtém depois de jogar aqui o monastério. Não esquecer sempre que o jogo tem 3 rondas, mas depois vai haver uma mini ronda ou uma sub-ronda dentro de cada uma delas, em que cada jogador vai ser o primeiro. Isso foi um erro que eu cometi na primeira vez que joguei isso, e o jogo foi muito rápido e muito curto. Portanto, isto é essencial não esquecer isso. Bem, acho que já dá para ter uma noção mais ou menos como funciona este jogo, aqui o Monastério. É um jogo, pelo que vocês viram do setup da montagem inicial, é relativamente rápida. Se cada jogador colocar as suas pecinhas, é basicamente colocar os monges nos sítios, ajustar a quantidade de vitrais e pouco mais. Basicamente a coisa funciona de modo bastante rápido até. A nível dos componentes, tem estes componentes típicos destes jogos da escola alemã. Estes componentes em madeira, estes cartões com uma boa espessura, adequada, e eu diria que isso funciona perfeitamente e está bastante bem adequado. Tem aquele componente também da carroça que está giro, mas basicamente toda a estética é uma estética simples, mas que se enquadra bastante bem neste tipo de jogos. Eu diria que os componentes estão ok, embora eu até gostasse de ter os recursos, em vez de serem cartão, mesmo recursos físicos, mas isso provavelmente tornaria o jogo bastante mais caro. A nível dos componentes, há uma coisa que se calhar podia ter funcionado melhor, que é aquelas pecinhas que nós podemos virar do nosso tabuleiro individual para passar a dar pontos sempre que usamos dados. Por exemplo, essas peças acaba por ficar um pouco preso. Provavelmente precisava de um bocadinho mais de folga, como acontece noutros jogos em que isso foi mais acautelado. Aqui não foi tanto, eu diria que isso é um problema mais mesmo de jogabilidade e que acaba por ser um bocado chato, porque se fazemos muita força, os monges, as pecinhas dos monges que estão sobre o nosso tabuleiro podem saltar fora do sítio e isso é um bocado incómodo. Quanto ao livro de regras, está bastante simples, está fácil de perceber, não tem muitas regras, o jogo até é relativamente simples, estão bem ilustradas. Poderia ter eventualmente alguns exemplos mais, mas eu penso que está adequado para aquele tipo e para o tipo de jogo que é. A arte gráfica, eu acho que a arte gráfica está bem. Lá está, é principalmente, eu diria, pela arte gráfica que dá esta estética de jogo europeu, com estas ilustrações que são os cartoons não muito realistas,
ou umas figuras não muito realistas, mas que dão uma certa estética, e a mim me faz lembrar os primeiros Eurogames que eu joguei. Este tipo de jogo eu gostei logo pelo aspecto do jogo. Assim que eu vi a caixa fiquei logo com vontade, sabendo também quem era a editora e o autor, obviamente, mas depois esta estética de jogo combinado com os mecanismos do jogo, eu diria que é realmente uma coisa para quem quer saborear, para quem quiser saborear um Eurogame na sua essência, destes jogos alemães que não têm muita interatividade, mas têm muito que fazer e muitas possibilidades. Quanto aos temas e narrativas, podíamos ver isto como um jogo abstrato, mas eu acho que até houve aqui uma tentativa de dar aqui alguma noção de que estamos a gerir vários mosteiros e cada mosteiro tem várias funções e especificidades, e basicamente eu diria que é isso. Acaba por ser um jogo bastante mecânico, em que as narrativas não são muito mais do que isso. Portanto, podemos dizer que é um jogo com uma bastante dose de abstração, até porque é um draft de dados e isso normalmente também costuma ser um bocado abstrato, mas eu gosto da estética que eles escolheram. Podiam ter escolhido outra coisa qualquer, mas provavelmente se tivessem escolhido outro tema, para mim não tinha sido tão interessante como este lado medieval, explorado no ponto de vista dos mosteiros. Eu gostei disso, mas pronto, isso é a mesma coisa muito subjetiva. A nível dos mecanismos, tem, como eu referi na explicação, basicamente dois mecanismos-chave, ou chamamos de mecanismos nucleares, ou os core mechanisms, mecanismos nucleares, vá. E eu diria que é o draft de dados. Estamos a escolher dados para fazer ações e estamos também a fazer um controle da área, neste caso são os vários mosteiros. No entanto, aqui o draft de dados é muito interessante porque tem aquela noção de lançar os dados e escolher quais é que vamos colocar para a oferta pública, e sendo que é feito aos grupos e também por serem selecionados depois os dados até aos grupos de 3, e havendo aqueles dados que também são pessoais, mas acabam por fazer uma interação com os outros dados neutros, porque depois nós, quando estamos a selecionar os dados, tendemos a selecionar grupos para fazer mais ações, o que vai fazer com que, independentemente de todos os jogadores adicionarem o mesmo número de dados à oferta pública, não significa que vão todos usar a mesma quantidade. Isso é também interessante, mas está associado às escolhas, não é uma aleatoriedade. Nós temos algum controle nos dados que vão entrar, mas depois temos a decisão de quais dados é que queremos usar. E depois, como podemos configurar o nosso tabuleiro, ou seja, o nosso tabuleiro é configurável, consoante os monstros que vamos colocando nos sítios, e isso acaba por dar ações variadas a cada jogador, e isso acaba por ser também bastante interessante e eu diria que depois também inovador, este modo como é feito este draft e esta escolha de dados com aleatoriedade nos lançamentos, mas algum controle e efeitos de escala na quantidade de dados que podemos usar de cada vez. No ponto de vista da duração, o jogo pode durar entre 1 hora e meia, mais coisa, menos coisa, dependendo da quantidade de jogadores. Eu acho que podemos considerar cerca de meia hora por jogador, o que me parece que é adequado para este tipo de jogo, que aparentemente é muito simples, é muito básico, é escolher dados e ativar ações, mas as combinações são tantas que nós podemos fazer que acaba por ser realmente desafiante. E eu diria que isso pode gerar aqui algum tempo de jogo mais demorado, mas que também se relaciona com o efeito de paralisia de análise. Vai depender muito de como os jogadores lidam com isso, com as muitas decisões que podem tomar. Eu não diria que o jogo é assim muito dado a isso, mas pode acontecer porque vocês têm mesmo muitas opções, quer nos tipos de dados que vão escolher, quer nas quantidades e nas cadeias, porque quando vocês ativam dados, pode acontecer vocês escolherem um dado que vos vai permitir colocar um monge que na mesma jogada pode ser ativado com aquilo que foi desbloqueado. Portanto, isto pode gerar uma série de cadeias que podem levar a alguma paralisia de análise consoante se os jogadores são indecisos ou não, ou se querem considerar todas as opções, e isso pode arrastar um bocadinho o jogo, mas eu não diria que é muito longo. Anda entre aqui na hora e meia para 3 jogadores. Quanto ao número de jogadores, eu diria que o jogo joga muito bem a 2, mas se calhar brilha mais a 3. Porquê? Porque a 3, apesar do jogo não ter muitas interações entre os jogadores, é interessante no draft dos dados. Portanto, 3 é um bocadinho mais de incerteza que lá está, e a 3 consegue gerar situações mais complexas do ponto de vista das ocupações dos mosteiros, porque basicamente muitos dos pontos que nós vamos obter são na fase final, e está relacionado com as maiorias e com aqueles multiplicadores, onde é que temos os monges nas capelas, nos claustros e essas coisas todas. A 3 jogadores isso é mais surpreendente, eu diria, é mais incontrolável e pode gerar situações únicas de cada vez que se joga. No entanto, a 2 jogadores,
Como isto é mais controlado, tanto o draft como os controlos nas áreas, pode ser muito mais interessante para quem quer uma coisa mais determinística, porque vai ser mais fácil vocês controlarem isso. E como o tabuleiro ajusta consoante o número de jogadores, eu mostrei-vos o tabuleiro para 3, mas do outro lado o tabuleiro para 2 tem as localizações ajustadas, ou a quantidade de jogadores, também funciona muito, muito bem a 2. A 4, acho que não vale a pena, já torna o jogo demasiado longo para aquilo que é e não traz assim tantas interações que sejam assim tão mais... que vale a pena esse tempo de jogo. As interações de jogadores, já falei, são basicamente o draft de dados e a ocupação dos mosteiros, tal como os vitrais que se podem ir esgotando, basicamente é isso. Do ponto de vista da estratégia e tática, tem as duas coisas. Vocês têm a estratégia tática, têm a tática dos dados que vão estando disponíveis na vossa vez de jogar. Isso pode mudar e fazer com que mudem ligeiramente aquilo que vocês querem fazer. No entanto, têm de montar uma estratégia. Quais os objetivos que vão cumprir, se vão deixar os objetivos só para o final tentar cumprir no início, se vão reforçar a vossa posição para os pontuadores finais, se vão apostar em algum tipo de coluna específica para conseguir potenciar os vossos dados e dar pontos ao longo do jogo. Portanto, existem todas estas opções que devem ser feitas. Do ponto de vista da sorte ou aleatoriedade, eu diria que o jogo não tem muita aleatoriedade, porque basicamente os dados são basicamente as decisões ou as ações que temos disponíveis. E vocês têm sempre a opção de relançar, embora isso seja só uma vez por fase de lançamento. Mas eu diria que, como tem depois também os dados de 6 e vocês têm possibilidade de escolher vários e têm os vossos próprios dados pessoais, vos dá a flexibilidade suficiente para controlarem o jogo. Portanto, eu não diria que entra nos jogos em que o fator aleatoriedade é muito condicionante para as decisões dos jogadores. Quanto à complexidade e curva de aprendizagem, a complexidade, eu diria que o jogo é simples, não é muito complicado, as regras são basicamente diretas. Draft de dados, escolher os dados, colocar nos sítios, obter recursos, potenciar as nossas ações. No entanto, é neste potenciar das ações que o jogo ganha muita profundidade. Portanto, é um jogo que não é muito complicado, mas é bastante profundo. E eu diria que só a terceira vez que eu joguei é que consegui compreender bem aquilo que tinha de fazer para atingir a minha estratégia que eu fui definindo no início do jogo e depois foi, obviamente, também evoluindo. Mas esta combinação entre os monges que nós colocamos, os que temos disponíveis, os recursos, essas coisas todas as combinações, e por vezes os vitrais depois estão mais avanços, os próprios avanços com a carruagem, tudo isso pode dar, por exemplo, ações em que usamos 3 dados e que isso desmultiplica em múltiplas ações em cadeia. E isso pode ser um fator de complexidade, mas de interesse também, e que só poderá estar disponível depois de jogar algumas vezes. Portanto, eu diria que tem um bocadinho de curva de aprendizagem e provavelmente as primeiras vezes que vamos jogar não vamos ficar tão bem impressionados com aquilo que o jogo de facto é. Isso a mim aconteceu-me. As 2 primeiras vezes que joguei, pensei, bem, mas isto afinal não gostei assim muito. Mas depois, a partir da terceira vez, fiquei fã do jogo. Gostei mesmo muito do jogo. Eu acho que é mesmo uma boa peça de design que entra aqui neste tipo de jogos de Eurogames que tem esta estética própria de não muitas interações, mas de facto dar opções que podem ser fascinantes em todas estas combinações. Eu diria que o jogo tem rejogabilidade, porque tem aqueles contratos que vão variando e pelos próprios dados que nunca são os mesmos que estão disponíveis em jogo. Embora eu acredito que poderia ter uma expansão para mudar alguma coisa nos tabuleiros individuais. Isso acho que seria interessante, ou dar outro tipo de habilidades diferenciadas aos jogadores, porque basicamente começamos todos do mesmo modo e depois é que vamos configurando os nossos tabuleiros. Em teoria quase que poderíamos configurar tudo da mesma maneira, cada jogador, ir copiando, mas os próprios dados restringem isso, tal como as cartas de objetivos que vão mudando. Mas lá está, os objetivos também são iguais para todos os jogadores. Eu diria que tem elevada rejogabilidade, especialmente quando se quer jogar do ponto de vista mais eficiente, mas eu diria que depois de jogar umas 20 vezes, que é raro o jogo em que jogamos 20 vezes, né? Eu diria que uma expansão faria sentido. Quanto ao arco narrativo e ritmo de jogo, eu diria que está equilibrado, porque independentemente de nós potenciarmos as nossas ações, nunca jogamos mais do que 3 dados. Podemos jogar a 3 dados com ações mais poderosas. Eu acho que isso é bom para não tornar depois os turnos demasiado longos ao longo do jogo, e isso vai dando um bom ritmo, porque os turnos vão sendo sempre iguais, vão ser sempre o uso de dados, mas as ações é que são mais interessantes. Portanto, eu acho que isso acaba por ter um bom ritmo aqui de jogo. Começamos a crescer, mas não crescemos demasiado que no final seja impossível de gerir tudo aquilo, como acontece em alguns jogos. A nível dos caminhos para a vitória, já falei das várias estratégias, existem múltiplas, portanto eu acho que isso também está bem conseguido. Do ponto de vista da inovação também já falei, eu acho que é basicamente o modo como o draft de dados é aqui feito, eu acho que isso está muito bem feito, o resto são
partes que já vimos em muitos jogos, de combinação de recursos, de controle de área, mas a configuração do nosso tabuleiro, que também tem ali algumas originalidades, pelos aqueles efeitos de colunas e pelos dados que tiramos do draft, é a parte mais interessante do jogo para mim. Do ponto de vista do preço, também é um jogo que lá está, como tem estes componentes, estas estéticas, é um jogo que deve andar à volta dos 40 e poucos euros, sem ser demasiado caro. Eu diria que é um preço adequado para este tipo de jogo. Em jeito de conclusão, eu gostei bastante do jogo, já joguei umas 6 vezes, gostei bastante, pretendo jogar mais, é um que vai ficar seguramente na minha ludoteca, dentro deste tipo de jogos, sem ter muita interação, mas que nos dá sempre desafios interessantes para tentar tirar o máximo de partido do jogo. Pronto, fica aqui a minha opinião sobre o Monastério. Espero que possa ter sido útil para vocês e fico também a aguardar as vossas opiniões. Então vá, adeus!